Vamos ver um outro exemplo. Siga aquele mesmo passo a passo que a gente estudou e tente montar a estrutura do ânion nitrato, que é o NO3-. Faça no seu caderno. Você vai chegar em 3 possibilidades, porque para todos os átomos se tornarem estáveis, apenas um dos oxigênios vai fazer ligação dupla. Agora, nós temos 3 oxigênios. Qual deles vai fazer a ligação dupla? Vai ser esse? Vai ser esse de cima? Vai ser esse aqui? Se for isso, nós teremos 3 possibilidades diferentes. E outra coisa, nós teremos uma ligação mais curta e 2 mais longas. Mas a estrutura real do nitrato não é nenhuma dessas 3. É uma intermediária. Ou seja, o comprimento das 3 ligações é igual. E não é nem o comprimento de uma ligação dupla e nem uma de ligação simples. Mais uma vez, é um comprimento intermediário. Então, qual seria a forma correta de representar isso? Deixa eu sair daqui mais uma vez. Você, toda vez que se deparar numa situação como essa, vai ter que desenhar todas as estruturas possíveis e colocar esse símbolo aqui entre elas. Esse é o símbolo da ressonância. Então, nós temos 3 estruturas possíveis, mas nenhuma delas é a real. Esse sinalzinho aqui significa que a estrutura real é intermediária entre elas. Mais um exemplo. A estrutura do ozônio, que é o O3. Tente montar a estrutura do ozônio seguindo aquele passo a passo da aula passada. Você vai chegar em 2 estruturas possíveis. Se isso fosse verdade, nós teríamos uma ligação mais curta do que a outra. Porém, a realidade é que nós temos 2 ligações do mesmo comprimento. Todas as 2 ligações oxigênio-oxigênio vão ter um comprimento de 1,278 angstrom. Ou seja, não é nem o comprimento de uma ligação simples oxigênio-oxigênio e nem o da dupla oxigênio-oxigênio. O angstrom é 10 elevado a menos 10 metros. Então, a estrutura correta é uma intermediária, ok? Qual a analogia que você pode fazer com relação a isso aqui? É a mistura de cores primárias. Quando você mistura 2 cores primárias, você não vai ver ora uma cor, ora a outra. Você vai ver uma cor intermediária. Então, às vezes, o aluno tem a interpretação errada, que ora o ozônio está assim, ora essa dupla vem para o outro lado. Tá? E ela fica mudando. Mas não é isso que ocorre. O que existe é uma estrutura intermediária, ok? Assim como ocorre quando nós misturamos cores primárias. Nós vamos ver uma cor secundária. Beleza, galera? Então, isso são estruturas de ressonância. Deixa eu sair daqui mais uma vez. E agora nós vamos falar de exceções à regra do octeto. O que é a regra do octeto? O número 8 é um número mágico, que é o número de elétrons da camada de valência da maioria dos gases nobres. Eles, quando têm sua camada de valência completa, têm 8 elétrons. Então, geralmente os átomos ligam-se uns aos outros buscando uma configuração de gás nobre. Em outras palavras, geralmente ele busca ter 8 elétrons em sua última camada. Mas existem algumas situações em que essa regra não é atendida. E nós vamos mostrá-las aqui para vocês. Os principais casos. Os elementos representativos. Então essas regras são para esses elementos. Quando que a gente não consegue atingir o octeto? Quando você calcular os elétrons da camada de valência e der um número ímpar. Toda vez que a soma de elétrons da camada de valência for um número ímpar, você nunca vai conseguir alcançar o octeto para todos os elementos da molécula. Exemplo, tente fazer a estrutura de Lewis
do óxido nítrico, por exemplo, você vai chegar em 11 elétrons de camada de valência, ou seja, um número ímpar. Logo, você nunca vai conseguir satisfazer o octeto. Sempre vai ficar um elétron desemparelhado. Tá? Então, nós temos essas duas possibilidades aqui para o óxido nítrico. Tente fazer a mesma coisa para o dióxido de nitrogênio. E você também vai chegar num número ímpar de elétrons e não vai conseguir satisfazer a regra do octeto. Moléculas ou átomos que têm um elétron desemparelhado são chamados de radicais ou radicais livres. Então, o NO e o NO2 são exemplos de radicais livres. Esse tipo de molécula é muito reativa. Por quê? Porque ela quer muito emparelhar esse elétron com alguma coisa. Então, principalmente no organismo, os radicais livres são muito perigosos e costumam causar o câncer. Outro caso em que a regra do octeto não vai ser atendida: os elementos boro, berílio e alumínio. Grave isso. O boro e o alumínio têm apenas 3 elétrons em sua camada de valência. Então, se ele compartilhar esses 3 elétrons com outros elementos, ele vai conseguir chegar no máximo a 6 elétrons. Então, eles não vão alcançar o octeto. E o berílio, ele tem apenas 2 elétrons em sua camada de valência. Se ele compartilhar os seus 2 elétrons com outros 2 átomos, ele vai chegar apenas a 4 elétrons em sua camada de valência. Então, estes elementos, eles adquirem a sua estabilidade sem completar os seus 8 elétrons. Há situações em que eles vão completar os 8 elétrons? Sim, quando houver disponibilidade para isso, quando houver essa possibilidade, eles vão completar o seu octeto. Mas isso não é uma condição necessária para que eles alcancem a estabilidade. Por exemplo, o trifluoreto de boro, que é o BF3, nessa molécula, o boro tem apenas 6 elétrons em sua camada de valência. E ele é estável. Ok? Então, grave isso. Boro, berílio e alumínio não precisam alcançar o octeto. E a terceira e última regra diz respeito aos elementos a partir do terceiro período da tabela periódica. Estes elementos, eles têm o subnível D em sua configuração eletrônica. Por causa disso, eles podem ter a sua camada de valência expandida para mais do que 8 elétrons. Por que isso pode ocorrer? Mais na frente, em outra aula, a gente vai explicar melhor o motivo. Por enquanto, apenas grave isso. Os elementos, a partir do terceiro período da tabela periódica, podem ter a sua camada de valência expandida para mais do que 10 elétrons. Vejam esse exemplo aqui. É o pentacloreto de fósforo. Nessa molécula, o fósforo tem 10 elétrons em sua camada de valência. Isso é possível? Sim, porque o fósforo é um elemento do terceiro período da tabela periódica. A partir do terceiro período, todos os elementos podem ter sua camada de valência expandida. E por fim, vamos falar da ligação coordenada ou ligação dativa. O que é isso? A ligação coordenada ou dativa é uma ligação química do tipo covalente, mas os 2 elétrons da ligação vêm de apenas um átomo. Na ligação covalente normal, cada elétron da ligação vem de um átomo diferente. Na ligação coordenada ou dativa, os 2 elétrons vêm do mesmo átomo. Então vejam só, aquela molécula que a gente acabou de ver, que é o trifluoreto de boro, ela é estável. Só que o boro, ele tem orbitais vazios. Ele tem 3 elétrons em sua camada de valência, mas ele tem orbitais p vazios em sua camada de valência. Esses orbitais p vazios podem ser ocupados por pares de elétrons não ligantes de outro átomo ou molécula. Como nesse caso aqui, nós temos um ânion fluoreto, que já tem o seu octeto completo. Então, um par de elétrons desse fluoreto pode ocupar esse orbital vazio do boro. Então, nós teremos uma ligação dativa.
ou ligação coordenada. No ensino médio, é muito comum representar a ligação coordenada ou dativa por uma seta, para diferenciar das ligações covalentes, mas isso não é correto. Por quê? Porque isso pode levar o aluno a entender que a ligação dativa ou coordenada ela é diferente da ligação covalente normal. Mas, na realidade, as 4 ligações dessa molécula são idênticas. A gente não consegue diferenciar qual delas é a ligação coordenada. Apenas nós sabemos que o mecanismo de formação de uma delas foi o mecanismo de uma ligação coordenada. Ou seja, os 2 elétrons de uma dessas ligações foram provenientes de apenas um átomo. Ok, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Estudem bastante. Coloquem suas dúvidas lá no fórum de Tira Dúvidas e resolvam os exercícios. Valeu e até a próxima.